de uma companhia aberta? Como é que eu constituo uma companhia aberta? Como é que eu crio uma empresa? Né? Na verdade, a gente está falando aqui de não é qualquer empresa, mas sim uma sociedade por ações. Regra geral, diz o Código Civil, que a empresa adquire personalidade jurídica a partir do registro dos seus atos constitutivos. Lembra disso? Então, regra geral, qualquer empresa, seja pessoa física, seja uma EIRELI ou seja uma sociedade, ela é criada a partir da constituição dos seus atos constitutivos no registro competente. Então, se é empresário, você quer constituir-se, né? Você precisa fazer um ato constitutivo, um requerimento de empresário individual e levar esse requerimento a registro na junta comercial, que é o órgão responsável pelo registro público de empresas mercantis. Assim acontece quando você cria uma EIRELI e assim acontece quando você cria uma sociedade, seja qual for o tipo de sociedade. Se a sociedade for uma sociedade empresarial, o seu ato constitutivo deve ser registrado perante o Registro Público de Empresas Mercantis, que fica a cargo da junta comercial. Se a sociedade for uma sociedade, simples ou não empresária, o seu ato constitutivo vai ser registrado, em regra, perante o Registro Civil de Pessoas Jurídicas, RCPJ. E tem algumas exceções, como é o caso da OAB, ou melhor, da Sociedade de Advogados, em que o seu registro é perante a OAB, certo? O registro perante o Conselho Seccional da OAB. Então, depende, depende do tipo de sociedade. Eu vou registrar em um lugar, ou até em outro lugar, ou junta comercial, registro civil de pessoas jurídicas, ou até na OAB, no caso da Sociedade de Advogados. Então, eu tenho que saber. Como a gente está tratando de sociedade por ações, eu não vou falar em OAB e não vou falar em registro civil de pessoas jurídicas. Por quê? Porque todas as sociedades por ações, vamos pensar na anônima, que é o nosso exemplo, a gente está trabalhando anônima regra geral, e aí você fez o trabalho sobre comandita por ações, que se aplica no que várias coisas da anônima e algumas exceções que você viu lá, como por exemplo as espécies de sócio. Então, de novo, a sociedade por ações, anônima, comandita simples, se trata de uma sociedade empresarial. Lembra disso? Uma das características principais das sociedades por ações é ser uma sociedade empresarial. E se ela é uma sociedade empresarial, em razão da sua forma e não em razão do seu objeto. Então, pouco importa o que ela faz, por ela ter sido constituída, nos termos da Lei 640476, ela vai ser sempre uma sociedade empresarial. E por ela ser uma sociedade empresarial, por regra geral, o seu registro é perante o Registro Civil de Pessoas, Registro Público de Empresas Mercantis, perante a junta comercial. Essa é a regra. Mas isso a gente já sabia, Na verdade, isso você deve ter visto lá em empresa 1. A gente vai além. A gente vai ver agora quais são as características, ou quais são as regras, ou quais são as formas de registro, previstos especificamente na Lei 6404 de 76. Então, a Lei 6404 de 76, ela vai delimitar, ou dizer como que eu registro uma sociedade anônima. A doutrina diz que o registro das sociedades, a Constituição, melhor dizendo, o registro em si é levar o ato, mas a Constituição, a criação de uma sociedade anônima pode ser dividida em 3 níveis, em 3 fases. Então, tem as fases da constituição de uma sociedade anônima. Então, a constituição da sociedade anônima é dividida em 3 fases. A chamada fase preliminar, que seria a hipótese A, fase preliminar. A chamada fase constitutiva, propriamente dita, e a chamada fase de providências complementares. Então, tem 3 momentos do processo de constituição de uma sociedade anônima. O primeiro momento, chamado de momento preliminar, o segundo momento, de fase de constituição propriamente dita, o terceiro momento, fases de providências complementares. As fases dos requisitos preliminares,
ou fase estão no artigo 80 e 81 da Lei 6404. Então, vamos lá para a Lei 6404. Diz, né, o artigo 80 e 81 da Lei 6404. Diz o seguinte, que para mim constituir uma sociedade anônima, né, no artigo 80, eu tenho os requisitos mínimos, os quais eu sequer começo. Então, preliminar é uma coisa que precede, né, uma coisa anterior, né, uma prévia. Então, para mim falar em sociedade anônima, eu tenho que, no mínimo, né, ter esses requisitos. Então, esses são os requisitos preliminares de uma constituição de uma sociedade anônima. Vamos ver esses requisitos, né? O primeiro requisito é, eu tenho que ter a subscrição de pelo menos 2 pessoas de todas as ações que dividem o capital social, né, fixado no estatuto. Então, lembrando que a sociedade anônima vai ser formalizada por um ato constitutivo, um documento que se chama Estatuto Social. Esse estatuto tem que constar, segundo está aí na fase preliminar, de pelo menos 2 sócios, né? Ou duas pessoas que vão constituir isso, subscrever, lembra a subscrição, né? As ações. Então, a sociedade anônima, quando nascer, já tem que constar, ou já tem que ter, em regra geral, pelo menos, né, 2 pessoas para constituir o seu, né, capital social. Então, essa é a regra geral. Lembrando, né, que isso é uma regra geral, inclusive, que está além da sociedade anônima, ou uma regra geral que se aplica a qualquer sociedade. Regra geral, as sociedades são constituídas por 2 ou mais pessoas. Né? Assim, vai se acontecer, vai proceder também da mesma forma, né, na sociedade anônima. Então, eu tenho 2 pessoas que constituem a sociedade anônima. Tem exceção? Tem exceção, acho que eu já comentei com vocês, né? Existe uma exceção, que é a chamada sociedade subsidiária integral, que é a hipótese na qual uma sociedade, né, brasileira pode ser a única, né, instituidora de uma outra sociedade, chamada de sociedade subsidiária integral. Então, a exceção a esse artigo 80, inciso 1, está prevista, né, também na Lei 6404, que é o artigo 251, que é a chamada sociedade subsidiária integral. Ou seja, a hipótese em que uma sociedade cria uma outra sociedade. Ou seja, essa pessoa jurídica que é composta por vários sócios, ela só é uma pessoa jurídica e ela é a titular, né, ou possuidora da totalidade de ações de outra sociedade. Te dei até o exemplo, né, a Petrobras S.A., que criou a BR Distribuidora. Ou seja, a pessoa jurídica Petrobras, né, vai ser o titular de 100% das cotas da BR Distribuidora. Lá atrás já foi assim. E seria uma exceção a requisito preliminar número 1, em que eu teria que ter necessariamente 2 ou mais pessoas. Tá? Então, isso é fácil, não tem muita dificuldade aí. 2 ou mais pessoas, em regra geral, vão constituir uma sociedade anônima. Excepcionalmente, eu tenho lá a hipótese da subsidiária integral. Segundo requisito, realização como entrada de 10% no mínimo do preço de emissão das ações subscritas em dinheiro. Então, a lei diz que eu vou ter que criar uma conta, né, isso, e eu vou ter que dar 10% de sinal. Como a sociedade anônima é complexa, né, e eu tenho regras, né, muito bem definidas na lei, a lei vai chegar ao ponto, vai chegar ao detalhe, vai chegar à regra específica de exigir um capital social mínimo. Isso é uma exceção, ou melhor dizendo, isso é uma hipótese específica da Lei 6404. Uma sociedade limitada, se eu não quiser constituir o capital social nenhum em dinheiro, eu não preciso, né? Não preciso colocar. Né? Por quê? Porque a lei não me exige. Então vamos te dar um exemplo. A gente montou uma cidade limitada e a cidade é uma cidade de consultoria. Né? Então a gente é um profissional qualquer aí, um engenheiro, né, um arquiteto, um agrônomo, não importa, e eu vou prestar consultoria. O que eu preciso? Computador, né, e uma mesa para me sentar lá e elaborar meus pareceres de consultoria. Para mim fazer isso, eu preciso de ter dinheiro na sociedade? Não. Os únicos bens que eu vou colocar são compras da mesa, que inclusive pode ser emprestado, né, que inclusive pode ser alugado. Eu posso alugar, né, esses bens. Concorda? Ou seja, eu não preciso de nenhum capital imediatamente em dinheiro. Eu posso colocar o capital à medida da necessidade ou constituir o capital com o próprio trabalho e a remuneração dessas consultorias. Tá entendendo, né?
Vai ser assim numa sociedade anônima? Não, né? Uma sociedade anônima, por regra, eu tenho que ter pelo menos 10% do capital em dinheiro, né? Essa é a regra. O resto eu posso ser, né, depois, em bens, não tem problema nenhum. Eu sei que isso é uma regra muito específica e eu sei que é meio que até decoreba, mas não tem jeito, né? A regra do jogo é essa, tem que saber essas regras. E três, né? Esse dinheiro depositado, né, vai ser depositado no Banco do Brasil ou em outro estabelecimento autorizado pela CBM, né? Então, isso é uma. Qual a ideia, pessoal? Lembra, Sociedade Anônima é uma grande empresa que vai ter, né, uma atividade muito delicada, grandes negócios. Então eu tenho que ter uma regra específica, uma regra mais, exigir mais, eu exijo mais para montar uma sociedade anônima. Percebeu, né? Por quê? Porque eu tenho muitas vezes vários sócios. E esses sócios têm que ter proteção. E como é que eu protejo eles? Criando regras para fazer com que a sociedade dê certo ou melhor seja controlada. Esse é o racional que você tem que ter. Então, a fase preliminar, né, vai estar caracterizada por esses requisitos aí, né, que estão previstos no artigo 80. Né? O 81 também vai completar, né, dizendo que o sócio fundador, no prazo de 5 dias a contar do recebimento das quantias, em nome do sócio subscritor e a favor da sociedade, né, vai depositar esse dinheiro. Então, é uma continuidade aí no artigo 80. Ou seja, quem é que vai fazer esse depósito de 10% do valor, né, dado como entrada para a sociedade? O sócio fundador. Quando instituir o estatuto de uma sociedade anônima, vai constar quem são os sócios fundadores. São eles que são responsáveis por cumprir a primeira etapa, o requisito preliminar de uma sociedade anônima. Já existe sociedade anônima? Não. Por isso que é chamado de requisito preliminar. Essa é uma prévia, né? É um início de uma possível sociedade anônima. Vai ter sociedade anônima? Não sei. Pode ser que eu não tenha captado a quantidade de pessoas ou de dinheiro necessário suficiente para montar uma empresa. Então imagine, caso concreto, eu sou o Eike Batista, vou montar a OGX. Eu falo que eu preciso de R$ 1 bilhão para montar a OGX. Vai ter OGX? Só se a gente conseguir R$ 1 bilhão, né? Pode ser que eu consiga apenas 500 mil. E aí? A constituição da sociedade anônima não passou da fase preliminar. Por quê? Porque você foi investir 100 mil. O que você vai fazer? Pegar esses 100 mil e colocar num depósito, né? Vai ser depositado na conta pelo fundador, como a gente falou, a favor da sociedade em nome do sócio subscritor. Mas consegue visualizar que se chama fase preliminar porque sequer eu tenho certeza se vai haver ou não, nesse momento, a existência da sociedade anônima. A fase de constituição, propriamente dita, é a próxima fase. A gente ainda está nos inícios. Mas como é a formação? Passa pela aglomeração ou junção de várias pessoas, eu tenho que criar um procedimento para isso. Então, esse procedimento preliminar é um procedimento de início, que pode ser, inclusive, que não passe daí. Se eu não conseguir o capital mínimo necessário, se eu não conseguir aprovar, né, os estatutos, eu sequer vou passar dessa fase. Então, a primeira fase, chamada fase preliminar, é a fase, né, de união dessas pessoas, duas ou mais pessoas, que, segundo a lei, vão pelo menos pagar 10% do capital social, que vai ser depositado numa conta do Banco do Brasil ou outro banco autorizado pela CVM, né, feito esse depósito pelo sócio. Né? É claro que hoje em dia, né, a empresa vai fazer um convênio com o banco e a própria pessoa vai lá depositar, vai ser o sócio fundador. A gente tem que pensar que a lei foi pensada lá em 1960, em que a coisa era um pouco mais difícil. Né? Mas o que você tem que entender é o racional aí da lei, né, e o que significa esses requisitos preliminares. O segundo grupo, né, de requisitos, ou a segunda fase, é a chamada fase dos requisitos, né, propriamente ditos, ou fase da Constituição propriamente dita. Né? Na Constituição propriamente dita, é a fase que eu vou, de fato, constituir uma sociedade anônima. É a fase que eu vou, né, de fato, criar uma sociedade anônima. E como é que eu crio a sociedade anônima? Através da votação e do estabelecimento das suas regras, né, que está previsto no Estatuto Social. Então, vamos agora para a segunda etapa, ou a segunda fase da constituição de uma sociedade anônima. Essa segunda fase é chamada constitutiva, né, ou constituição
propriamente dita. O que eu vou fazer nessa fase? Eu vou constituir a SA de fato, né? Porque agora eu consegui a quantidade, né, de pessoas necessárias, eu consegui o capital social necessário, e eu preciso formalizar, né, em outras palavras, esta sociedade anônima. Como é que eu formalizo a sociedade anônima? Né? Existem duas formas, né? Ou seja, a constituição propriamente dita, a fase de constituição propriamente dita, pode acontecer de duas formas, de dois jeitos, né? Tem duas formas, segundo a lei, ou duas modalidades, né? A lei prevê duas modalidades de constituição de uma sociedade anônima propriamente dita, né? Ou neste momento. Quais são as modalidades de constituição de uma sociedade anônima? A primeira modalidade de constituição é a constituição por subscrição pública, e a segunda modalidade é a chamada constituição por subscrição particular. Ok? Subscrição pública é a modalidade em que os fundadores buscam recursos, né, da constituição da sociedade junto a investidores. E constituição particular acontece quando os fundadores não precisam de recursos. Então, lembra daquela sociedade anônima de capital aberto ou de capital anônimo de capital fechado, né? Isso vai sair, muitas vezes, do processo de constituição da sociedade anônima. Então, vamos pensar aqui na hipótese mais simples. Eu sou o Eike Batista e quero montar uma empresa de petróleo. Eu preciso de investidores, né? De outras pessoas, além dos sócios que eu já conheço, né? O meu pai vai ser meu sócio, você que trabalhou comigo a vida inteira em outra empresa de petróleo vai ser meu sócio, então a gente é sócio ali. Mas além das pessoas, eu preciso de outras pessoas. Aí eu vou me utilizar de um processo de subscrição pública. Se eu não precisar, se a Constituição for só entre nós três, eu vou me utilizar de um processo de subscrição particular. Né? Particular no sentido que só vai participar do processo de subscrição os sócios fundadores. E pública é aquela constituição em que, além dos sócios fundadores, né, outras pessoas poderão investir na sociedade, né, chamado de sócios investidores. Entendeu a diferença? Né? Essa é a diferença. Agora vamos ver as regras, né, para uma subscrição particular e vamos ver as regras para uma constituição pública. Né? Lá na Lei 6404, né, os artigos 82 em diante vão tratar da subscrição pública, né, e os artigos 88 em diante vão tratar da subscrição particular. Vamos falar primeiro da subscrição particular, que é a mais simples, né, que é a mais fácil. Como é que é feita a subscrição, né, ou a constituição de uma sociedade anônima de forma particular? Eu sou o Eike Batista, gostou do exemplo, né? O pai do Eike Batista e o colega João, que é engenheiro também de petróleo, vão ser os três sócios fundadores e nós não vamos, pelo menos nesse momento, captar poupança pública, portanto, optamos por constituir a sociedade anônima através de uma subscrição particular. O que a gente tem que fazer? Seguir o artigo 88, né? Porque o artigo 88 regulamenta, né, ou disciplina a subscrição particular. O que diz o artigo 88? Né? Que eu vou, né, criar uma subscrição particular de duas formas, né? Ou por deliberação dos subscritores através de uma Assembleia Geral ou por escritura pública. Então, de novo, né, a subscrição particular pode acontecer de duas formas, por Assembleia Geral ou por escritura pública, né? Assembleia Geral é eu designar uma assembleia, uma reunião, uma data em que todos nós vamos decidir e vamos decidir. E uma outra forma é eu criar um documento, né, chamado, né, que é a escritura pública, e vou registrar esse documento. De uma forma ou de outra, eu estou constituindo uma sociedade por escritura pública. Então, eu posso marcar uma data, né, me reunir com os meus sócios e debater as regras da sociedade anônima, e dessa assembleia vai gerar uma ata, né, que vai trazer o resultado dessa assembleia, ou eu posso produzir um documento, uma escritura pública, que nós três vamos, né, já fez uma escritura pública de doação, de compra e venda, né,
É um documento que você produz algumas informações e o tabelião reproduz isso no documento público, chamado de escritura pública. A escritura pública é parecida com um contrato, só que tem algumas características, né, que diferenciam do contrato. Quais as características? É feita por alguém que tem, né, poderes públicos, alguém que tem fé pública, que é o tabelião. Então a gente vai até um tabelião, nós três, e fala assim, ó, quero constituir uma sociedade anônima. Essa sociedade anônima vai ser constituída por escritura pública. Quem são sócios fundadores? Eu, meu pai e o João. Qual vai ser o objeto dessa sociedade? Vai ser, né, explorar petróleo. Qual é o capital social envolvido, né? Ou seja, as regras, né, de instituição da sociedade anônima vão ser feitas através de uma escritura pública. Está aí no artigo 82, né? O que diz o artigo 82, né? Parágrafo 2º. Se preferida a escritura pública, será assinada por todos os subscritores e conterá a qualificação dos subscritores, ou seja, os sócios fundadores, o estatuto da companhia, que são as regras da companhia, né, que é como eu acabei de dar exemplo, a relação das ações tomadas pelos subscritores e a importância das entradas pagas, o recibo de depósito, né, e a transcrição do laudo de avaliação dos peritos, caso aconteça dessa forma. E a nomeação dos primeiros administradores. Então, o artigo 82 traz para a gente o que tem que ter nessa escritura pública caso a sociedade anônima tenha sido instituída dessa forma. Pessoal, eu sei que isso é bem técnico, eu sei que isso é bem chato, eu sei que isso é bem específico, mas você vai entender e é simples. Quero construir uma sociedade anônima, né? Preciso saber se eu vou se utilizar de capital de investidores ou não. Se eu não se utilizar de capital de investidores, eu posso me instituir por uma escritura, né? Eu posso constituir por uma escritura particular. A escritura particular pode ser feita de duas formas. De novo, por uma assembleia ou por estatuto. É isso que você tem que saber, certo? Então, são essas as regras, né, de instituição de uma sociedade anônima por escritura, de forma privada, por subscrição particular, que é o termo que a gente usa. Agora não, né, estamos numa hipótese mais complexa, né, uma hipótese que, além dos sócios fundadores, né, eu vou precisar captar poupança. Então, é o mesmo exemplo aí que o Batista, só que o dinheiro que ele entendeu necessário, nós três não temos. Então, a gente precisa chamar você, né, chamar o Banco do Brasil para poder investir entre várias pessoas, né, ou vários investidores. Posso fazer? Posso. Só que a lei exige que eu estabeleça ou constitua a sociedade de outra forma. Qual é a forma? Constituição por escritura pública, né? A constituição por escritura pública tem várias etapas, né? Vários requisitos, né? Várias coisas que eu tenho que fazer. É mais complexa, né? A constituição por subscrição pública é mais complexa. Ela depende de várias coisas. A primeira coisa que ela depende é o registro da emissão. Eu não te falei que a escritura pública precisava de autorização da CVM? Falei. Então eu tenho que protocolar a subscrição pública na CVM. Para quê? Para que a CVM olhe se os requisitos estão cumpridos, se a subscrição atende os requisitos legais e autorizar. Então a primeira coisa que eu tenho que fazer é registrar a emissão. O que é registrar a emissão? É ir lá na CVM e falar assim, CVM, estou pretendendo emitir uma sociedade anônima e vou captar poupança pública e vou ter sócios investidores, né? Olha a minha subscrição aí e vê se está ok. Então a CVM vai analisar a subscrição pública e ver se atende às regras legais e atende às regras que ela mesma criou, que a gente falou que a CVM, né, institui regras de instituição de uma sociedade anônima. Óbvio que o curso aqui é um curso introdutório, né? Então você está estudando regras gerais sobre sociedade anônima. Então, a gente não vai trabalhar as regras específicas. Se um dia você for para a Petrobras, né, ou para uma empresa de capital aberto, ou for fazer um concurso para trabalhar na CVM, aí você vai ter que ir além, você vai ter que estudar essas regras. Ou seja, o que uma empresa tem que apresentar para poder constituir uma empresa. Vamos olhar as regras gerais que estão na lei, não vamos olhar as normas da CVM, que são mais específicas. O que diz a lei? Artigo 82. A constituição de uma companhia por subscrição pública depende de prévio registro da emissão na Comissão de Valores Mobiliários. E a subscrição somente poderá ser efetuada com a intermediação de uma instituição financeira. Então vamos lá. Primeira coisa, para a gente resumir, constituição pública depende de prévio registro na CVM, já tínhamos falado, fixa isso. E a segunda coisa, eu dependo de uma instituição financeira.
Na Constituição, através de subscrição pública, eu necessariamente vou ter a figura de uma instituição financeira. Tá? Isso é regra, isso cai em prova, isso cai na OAB. Então, subscrição pública depende necessariamente de uma instituição financeira. Por quê? Porque é a instituição financeira que vai intermediar, né, os valores que vai ser recebidos, né? Então, por ter muita gente, não dá para entregar o dinheiro na mão do sócio fundador e ele lá depositar, como a gente viu, né? Eu tenho, né, milhares de pessoas, dezenas de pessoas, centenas de pessoas, então eu vou ter que ter necessariamente a intermediação de uma instituição financeira. Olha o parágrafo primeiro. O pedido de registro da emissão obedecerá às normas expedidas pela CVM. Né? Já vimos isso, já comentei com você. E vai ter, né, necessariamente, o Estatuto de Viabilidade Econômica Financeira, ou seja, o empreendimento vai dar certo, eu vou fazer um estudo, né? Eu entendo que o preço médio do barril do petróleo a partir desse ano vai ser de $30, né? A $30 eu gasto $10 para extrair, vou pagar mais tanto de tributo e eu vou ter uma expectativa de ter um lucro de X. Isso é o estudo de viabilidade financeira, né? Se o barril do petróleo cair tantos por cento, eu tenho tantos por cento de lucro. Se aumentar tantos por cento, eu tenho tantos por cento de lucro. E eu vou trabalhar com cenários, né, possíveis. Esses cenários são, né, o estudo de viabilidade. O projeto do estatuto, né? O estatuto é o ato de constituição. O estatuto diz qual é o objeto da sociedade, onde vai ser a sede, se vai ter filiais, quem vai mandar na sociedade, qual é a composição administrativa da sociedade. Eu vou ter uma diretoria financeira, uma diretoria de relação com investidores, eu vou ter uma diretoria jurídica, né? Eu vou ter uma diretoria administrativa. Essa estrutura, né, gestacional, né, de gestão da empresa, quem define? Onde é que define? No estatuto. Então, para mim levar essa empresa para ser aprovada, eu já tenho que previamente estabelecer uma regra, né, pelo menos um projeto, pode ser que isso mude, né, a gente vai ver, de estatuto, certo? Então, exemplos aí de coisas que tem que ter. O prospecto, né? O que é o prospecto? É uma proposta, né? E aí, né? Qual é a proposta? A proposta é você investir X e ter X de resultado. É uma proposta, pode dar certo ou não, né? Então, tem regras, né, de distinção. O artigo 83 fala disso, né? O artigo 83. O projeto do estatuto deverá satisfazer todos os requisitos exigidos para os contratos, sociedades mercantis em geral e os peculiares para as companhias, né, abertas. Tem muita coisa que essa lei ela fala que é bem óbvia, né? O projeto de estatuto ele compreende ou ele traz as mesmas regras de um contrato, né, social. Ou seja, tem que ter a qualificação dos sócios, né? Tem que ter o objeto, já falei tudo isso, não vou repetir de novo. 84, o que é o prospecto? Está lá no 84. Então, olha só como é que a lei vai no detalhe, né? A lei vai trazendo os mínimos detalhes que tem que ser feito. Olha como é que é complexo constituir uma sociedade, ainda mais com subscrição pública. Eu tenho que ter um prospecto. Olha só, o prospecto deverá mencionar com precisão e clareza as bases da companhia, os motivos que justifiquem o bom êxito do investimento. Então, eu entendo que é importante investir no petróleo agora, porque eu vou ter um acréscimo do preço, um uso maior do petróleo. Na verdade, na prática, seria o inverso, né? Talvez não seria um bom momento de montar uma companhia dessa, talvez o momento seria ir para uma empresa de energia renovável, né? Porque é a expectativa do futuro, é a novidade, é o mundo, né? As empresas, o mundo vai investir mais em energia renovável. Né? Teria que estar isso num prospecto da empresa. Qual é o capital social a subscrito, ou seja, né, a ser levantado? Qual a parte desse capital vai ser em dinheiro, qual a parte vai ser em bens? Qual o número de ações? Eu vou ter 1 milhão de ações, né, sendo que 500 mil ações são ordinárias e 500 mil ações são preferenciais. A gente vai ver isso, né, a diferença de uma para outra, mas em resumo, uma ação ordinária é a regra geral e uma ação preferencial é aquela que tem uma preferência, tá? A gente vai ver sobre isso, né? A importância da entrada, né? Qual é o valor da entrada? Tem que dar 10%? O mínimo é 10%, mas o prospecto pode exigir 100%. Pode dizer que eu tenho que pagar todo o valor das ações que eu adquiri no momento, ou tem que pagar 50% agora, 50% daqui a 3 meses. Então, essas regras vai estar, né, ou estarão no prospecto. Quais as obrigações dos fundadores, quais as vantagens, né? Não vou ler tudo, e eu acho que nem é necessário você decorar tudo isso, né? Novamente, você tem que estudar com estratégia. E qual é a estratégia para a OAB? Faça questões. Faça questões da OAB. Inclusive, eu mandei um livro de questões, né? Faça questões da OAB. Por quê? Porque aí você vai ver qual é o nível de cobrança. E eu já te adianto que esses incisos não são cobrados. OAB empresarial, eu acho até fácil. Por quê? Porque só cobra o básico. É o básico do básico do básico. Você tem que ter uma noção.
não precisa nesse nível, né? Vou fazer um concurso para advogado da Petrobras. O nível é mais puxado, né? É mais específico. Vou fazer um concurso para trabalhar na autarquia federal, na CVM, né? Quero ser servidor público federal. Legal, analista da CVM, né? Vai ganhar uns 13 mil reais por mês, né? Fora os benefícios e que você já sabe. Só que eu vou ter que estudar mais 6404, por exemplo, porque aí vai ser cobrado em mais detalhes, né? Como é que eu sei o que cobra e o que não cobra? Né? Vendo os editais, só que o edital normalmente é um pouco genérico, não é muito legal só estudar pelo edital, né? O edital é o mínimo, mas eu acho que é importantíssimo você fazer questões porque você consegue ver o nível de cobrança daquela banca, o que cai, o que cobra, ok? Então aqui é mais para a gente ter uma noção. Nesse sentido, o artigo 85 vai trazer, né, a necessidade de ter listas, boletins, não é isso? São informações também necessárias. Ó, no ato da subscrição das ações a serem realizadas em dinheiro, o subscritor pagará a entrada, assinará uma lista, né, de acionistas em boletim individual. Né? Então, são documentos aí necessários que você precisa. Como que eu convoco uma assembleia? Não falei que a subscrição pública necessariamente é assembleia? A subscrição particular poderá ser por assembleia, mas não necessariamente. A subscrição pública necessariamente é por assembleia. E aí eu tenho que convocar essa assembleia. Como é que eu faço? Está aqui, né? Artigo 86, né? A convocação da assembleia. Encerrada a subscrição e havendo sido todo o capital social, convocarão a assembleia que deverá promover a avaliação dos bens e deliberar sobre a constituição da companhia, né? Então eu tenho ali a determinação no artigo 86, né? Como é que é encerrar a subscrição? É um prazo, né? Ó, você quer ser acionista da OGX? Você tem até dia 30 de abril de 2019 para poder assinar o boletim da entrada do valor correspondente. Acabou aquele prazo, encerrou o processo de subscrição. Qual é o próximo passo? Designar uma assembleia. Certo? O próximo passo é designar uma assembleia. Para quê? Para a gente poder avaliar os bens. A gente vai estudar ainda, o próximo assunto é a avaliação dos bens. Existe a possibilidade jurídica do capital social de uma sociedade anônima ser constituído por bens, né, além do dinheiro. E se isso acontecer, existe um processo de avaliação que a gente vai estudar, ok? Isso vai ser decidido na Assembleia. Além disso, o que mais que eu vou fazer nessa Assembleia, né? Assembleia de Constituição da Companhia. Vou deliberar para a Constituição. Tá bom, e aí? Sabe aquele estatuto que eu fiz um projeto, né? Vamos aprovar. Vocês concordam de ter 4 diretores apenas? Na Assembleia pode ficar deliberado que eu tenho que ter um 5º diretor, né? Uma ouvidoria, por exemplo. Né? Na Assembleia pode ser deliberado que não tem suficiente. Percebeu, né? Então, essas regras que foram previamente, né, confeccionadas através de um projeto vão ser decididas, deliberadas, né? É mesmo. Altera alguma coisa, não altera alguma coisa, e vai ser feito na Assembleia, tá? Artigo 87. O artigo 87 finaliza aí as regras da Constituição dessa sociedade por escritura pública e vai dizer o seguinte, né? Assembleia de Constituição. A Assembleia de Constituição instalar-se-á, em primeira convocação com a presença de subscritores que representam, no mínimo, metade do capital social e segunda convocação com qualquer número. Toda vez que tem uma Assembleia, você já deve ter percebido que a lei se preocupa em dizer qual é o mínimo de ação. Então, eu resolvi montar a OGX. Foi apenas uma pessoa, só o Eike Batista. É suficiente para poder essa Assembleia rolar, né, acontecer? Não. Se for em primeira convocação. Por quê? A lei estabelece em primeira convocação eu tenho que ter no mínimo metade do capital social. Então eu preciso ter pessoas suficientes que representem a metade do capital social para que a Assembleia tenha valor jurídico. Se não houverem pessoas suficientes, né, para decidirem, a Assembleia tem que ser remarcada, né, vai ter que ser a segunda convocação. Já, né, participou de uma Assembleia de Condomínio? Por isso que na Assembleia de Condomínio, o síndico, quando faz a convocação, faz assim: primeira convocação às 7 horas, segunda convocação às 7h30, às 20 horas. Porque eles fazem as duas convocações já de uma vez só, de tal único, né? Porque caso haja, né, ou não haja quórum mínimo necessário para a deliberação da Assembleia do Condomínio, né, que é outra regra, o Código Civil é outra coisa, né, só para parar a cabeça. O que você faz? Você aguarda até o horário da segunda. E aí o quórum é menor, normalmente é qualquer número. Aí cada regra, cada tipo de assembleia tem que olhar o que a lei fala. Aqui eu estou falando que é em qualquer número. Então a gente vai marcar a primeira assembleia para as 19 horas, né, e a segunda para as 20 horas. Por quê? Porque caso não haja o quórum mínimo necessário para aprovação, eu delibero, né, qualquer número que a lei permite. Tá? Cuidado. Uma coisa é quórum de instalação, outra coisa é quórum de deliberação. Nesse momento, eu estou falando de quórum de instalação da Assembleia iniciar, né, dar andamento, ter validade. Outra coisa é quórum de deliberação, ou seja, a quantidade de pessoas necessárias para deliberarem, discutir, decidir determinados assuntos.
Em alguns assuntos eu preciso de metade das pessoas. Em outros assuntos eu preciso de 2/3. Em outros assuntos eu preciso de maioria absoluta. Então não adianta começar em segunda, né, assembleia com 10% das pessoas, ou 10% do capital social, se para aquele assunto, né, que está em pauta eu preciso de deliberação maior. Então, está entendendo, né? Se liga nisso daí que são diferentes, às vezes a gente acaba confundindo, né, quando a gente não está com isso muito claro na cabeça, tá? Então, uma coisa é quórum de instalação, outra é quórum de deliberação. Por enquanto, estou falando de coordenação, que na primeira assembleia vai ser no mínimo metade do capital, e na segunda convocação, né, da assembleia vai ser qualquer número. Segundo o parágrafo primeiro, a assembleia será presidida por um dos fundadores e ser criada por um subscritor. Será lido o recibo do depósito, né, que trata o artigo 3º, que a gente já comentou, né, e o estatuto. Cada ação, independente da sua espécie ou classe, dá direito a um voto. E a maioria não tem o poder de alterar o projeto do estatuto. Então, olha só que interessante, né? Diferente da situação geral, em que eu posso ter acionistas, né, com direito a voto e outros não, na Assembleia de Constituição não é assim. Então, isso cai em prova, se liga nesse requisito, que é uma exceção. Regra geral, a gente vai estudar que a sociedade anônima pode ter acionistas com direito a voto e acionistas sem direito a voto. Quando eu estou falando de Constituição, a regra é outra, né? Cada ação, independente da espécie, se é uma ação ordinária ou uma ação preferencial, né? Independente se é uma ordinária 1 ou ordinária 2. Então, não sei se você já viu, eu tenho ON1, ON2. Eu tenho, por exemplo, Petrobras ON1, Petrobras ON2. Significa dizer que eu tenho uma ação ordinária 1 e ação ordinária 2. Então, a gente vai falar sobre isso, não se preocupe, é só para a gente explicar o que eu estou falando agora. As ações de uma sociedade anônima podem ser ordinárias e podem ser preferenciais, certo? Isso, né, é uma coisa. Outra coisa é, dentro da ordinária, eu tenho a ON1 e eu tenho a ON2. Dentro da preferencial, eu tenho uma preferencial 1 e uma preferencial 2. Isso é uma subdivisão. Então, por exemplo, as ordinárias 1 são só para acionistas brasileiros. As ordinárias 2 são para qualquer tipo de acionista, pode ser estrangeiro. Para algumas atividades, né, a lei exige que seja só brasileiro. Era isso, por exemplo, na aviação, lembra? Qual era um dos problemas do nosso mercado de aviação ser caro, né, e ser pouco competitivo? É que eu tinha que ter a maioria do capital brasileiro. Ou seja, imagina uma sociedade anônima de uma companhia aberta, né? Eu tinha que ter, por exemplo, 60% das ações ON1 e eu tinha que ter 40%, por exemplo, ON2. Por quê? Porque na ON1 só podia comprar investidores brasileiros. Isso era uma regra, né? Então eu posso ser que eu tenha uma sociedade anônima ON1, pode ser que eu tenha uma sociedade anônima ON2, né? Com ações, perdão, ON1 com ações ON2. Da mesma coisa quando eu olho para a ação preferencial. O que é ação preferencial? É uma ação em que o acionista tem uma preferência, por isso que chama preferencial. A preferência pode ser financeira ou a preferência pode ser política. Preferências financeiras, garantia de receber um dividendo mínimo. O que é dividendo? Dividendo é o montante do lucro da empresa que é dividido entre os acionistas. Então, durante o ano de 2019, a empresa, o Itaú, por exemplo, teve 8 bilhões de lucro. O que ele vai fazer com esse dinheiro? Ele pode reinvestir na atividade, né, ou ele pode distribuir aos sócios. Então, imagine que ele pegue 50% desse lucro e reinvista na atividade, monte mais agências, né, monte um banco digital, monte uma seguradora, faz outra, né, desenvolve a atividade dele. E a metade, os acionistas deliberaram em redistribuir, devolver aos próprios acionistas. Essa de redistribuição se chama distribuição de dividendos. Então, dividendo é a parcela do lucro que o acionista tem direito. O que eu faço quando eu constituo uma sociedade anônima? Eu posso separar os acionistas em razão de uma preferência, e essa preferência pode ser uma preferência financeira. Então, regra geral, o acionista tem direito ao lucro. Só que eu posso ter uma parcela dos acionistas que vai receber primeiro essa parcela do lucro. Então, por exemplo, os acionistas preferencialistas recebem o lucro em abril, e os acionistas ordinarialistas recebem o lucro, né, mais à frente, em agosto. Então, eu sou preferencial, né, ou tenho uma ação preferencial, por quê? Porque me dá uma preferência financeira. Qual é a preferência financeira? Receber primeiro o lucro. Uma outra hipótese, garantir um lucro mínimo. Então, pode ser que eu compre uma ação preferencial e ela me dê direito a 10% do lucro. Então, independente de qualquer coisa, 10% do lucro eu recebo. Isso é uma outra espécie de preferência. Uma outra preferência que pode acontecer é a preferência
política. Então eu compro uma ação porque ela me dá direito a eleger determinado membro um membro do conselho de administração ou um membro da diretoria. Isso é uma outra preferência política. Ah, professor, por que eu compro uma ação preferencial? Por que eu compro uma ação com preferencial político, preferencial financeiro? Aí é uma avaliação mais específica do investidor. Qual é o interesse do investidor naquela empresa? É ter mais lucro? É receber o lucro primeiro? Ou é controlar, ainda que parcialmente, a empresa de alguma forma? Então, aí é uma coisa, né, específica em relação ao acionista, que a gente vai ver isso depois. Nesse primeiro momento, o que eu quero que você verifique, né? Que na Assembleia de Constituição eu não tenho essas divisões. Isso é legal, né? Entre aspas, né? Isso é diferente, isso é exceção. E tudo que é exceção, tudo que é diferente, cai em prova. Por quê? Porque, regra geral, as ações são divididas em classes, né? E podem ou não ter direito a voto, dependendo do tipo de classe que ela tem. A gente vai ver também que o voto não é uma regra, não é obrigatório, não é um direito essencial de todo qualquer acionista. Normalmente é assim, as ações com direito a voto são ações ordinárias, e as ações preferenciais têm outra preferência que não voto. Preferência de receber dinheiro antes, preferência de eleger alguém, certo? Então, vamos trabalhar a regra geral. Nem sempre o acionista vai ter direito a voto. O direito a voto, apesar de a gente não saber disso, não é um direito essencial. Ou seja, nem todo e qualquer acionista tem direito a voto. Agora, se eu estou falando de um processo de subscrição, né, ou de criação ou de constituição de uma sociedade anônima, neste caso, excepcionalmente, todo acionista tem direito a voto, independente da sua situação acionária. Pessoal, é importante ficar em prova se é exceção, tá? Então você tem que entender, anota, pega seu admeco aí, passa aquele marcador amarelo, faz um asterisco no caderno e anota essa diferença. A diferença, de novo, anote aí, na Assembleia de Constituição de uma sociedade anônima por subscrição pública, na Assembleia de Constituição de uma sociedade anônima por subscrição pública, cada ação, né, independente da classe, tem direito a um voto. Tá? Isso é muito importante, isso está em prova, isso não pode ser esquecido. Tudo bem que a gente não prova agora, infelizmente, na B1, porque vai ser trabalho, mas daqui a pouco você está fazendo OAB, está fazendo concurso, e isso tem que ser lembrado. Como eu disse, a lei é muito detalhista, tem muitas informações, algumas são importantes para fins de prova e outras não, e essa é uma informação importante. Até aqui, alguma dúvida? Continuando no artigo 87, verificado que foram observadas as formalidades legais que representa a área social, o presidente declarará constituída a companhia, procedendo a seguir a eleição dos seus administradores, né? Então, a gente está rolando a Assembleia, a gente fala, tá todo mundo ok, a maioria, né, não foi contra, e que o presidente fala, constituir a companhia. Agora vamos eleger os administradores. Então, quem vai ser? Uma coisa é o presidente da mesa, né, ou da Assembleia, outra coisa é o presidente da companhia. Quem é o presidente da companhia? Ah, vai ser fulano de tal. Pode ser que, inclusive, a gente vai ver isso, tá? Os diretores, né, as pessoas que vão cuidar da sociedade anônima, né, a gente chama de administradores, podem ser ou não membros, né, acionistas. Então vamos lá. Eu investi numa empresa, eu sou diretor? Não necessariamente, não é obrigatório. Então pode ser que a nossa sociedade anônima aqui não tenha ninguém, né, com experiência financeira, do mercado financeiro, que conheça, né, o mercado financeiro. E aí eu vou procurar no mercado, né, por aí, ver se tem alguém que já tem essa experiência disponível. Então, normalmente, diretores são experts, né, conhecedores daquela área que ele vai atuar. Então, é alguém que conhece de finanças para atuar no mercado, né, como diretor financeiro, é alguém que conhece do jurídico, né, provavelmente um advogado para atuar como diretor jurídico, é alguém que seja um bom administrador para ser o CEO, né, o presidente da empresa, provavelmente alguém que já fez ou participou da administração de outra empresa. Então, eu vou procurar pessoas do mercado. Isso vai ser feito, ou vai haver essa eleição desses primeiros administradores, né, nessa mesma Assembleia. Foi isso que a gente leu agora, né? Então, vai haver essa Assembleia. E, por fim, vai haver uma ata, né, parágrafo 4º. Ata de reunião lavrada, né, em duplicata, ou seja, 2 dias, depois de aprovada pela Assembleia, será assinada por todos os subscritores presentes ou por quantos bastarem para a validade das deliberações, e o exemplar ficará em poder da companhia e o outro será levado a registro. Então, finalizei como? Faço uma ata, né? Toda a Assembleia tem que ser formalizada em ata. Neste caso, eu tenho que fazer 2 atas, uma ata em duplicidade. Também isso não cai em prova, né? Só para você saber. Essa ata vai ficar uma em posse da Assembleia e a outra vai ser levada a registro. Registro é um ato complementar, a gente vai ver daqui a pouco. Deixa eu ver a pergunta, né? Cada voto de ser o que é? Não entendi, Pedro. Cada voto de ser o que é? Não entendi. Repetiu o quê? Repetiu o parágrafo 2º?
É isso, Priscila? Vamos ver aqui. Vamos lá. Repetir o que o senhor pediu para anotar. Ótimo. Então vou repetir. O que eu pedi para você anotar? Diferente, né, da regra geral. Qual é a regra geral? Uma ação, né, vai dar direito a voto ou não, a depender do seu tipo. Ou seja, eu tenho companhias que têm ações que dão direito a voto e eu tenho companhia que tem ações que não dão direito a voto. Então, por exemplo, eu tenho uma Petrobras que tem ações ON e ações PN. Ações ON dão direito a voto e ações PN não dão, certo? Então, quem vai ter direito a votar, em regra, nas assembleias gerais que vão acontecer, né, na vida de uma sociedade anônima? Aqueles que têm direito a voto. Ok? Foi? Aí, o que eu pedi para você anotar? É sempre assim? Não. Se for uma assembleia de constituição, ou seja, de criação de uma empresa, vai ser diferente. O que diz, né, o parágrafo 2º aí do artigo 87? Diz o seguinte: na assembleia de constituição, pouco importa, né, o tipo de ação. Lá, cada ação vai dar direito a um voto. Então, pode ser que eu tenha investido, né, ou subscrito uma ação preferencial que não vai me dar direito a voto. Você subscreveu uma ação ordinária que vai te dar direito a voto, mas por a gente estar num momento específico, né, numa assembleia específica, que é chamada Assembleia de Constituição, isso não vai se aplicar. Ou seja, lá, tanto eu que tenho uma ação preferencial, tanto você que tem uma ação ordinária, estamos o quê? Equiparados. Ou seja, temos direito a voto. Uma vez constituída a companhia, não é isso? Finalizado o processo de constituição, aí eu vou seguir o estatuto. E lá no estatuto prevê que o acionista com ação preferencial não tem direito a voto. O acionista ordinarialista, que é aquele que tem ação ordinária, tem direito a voto. Entendeu? Né? Então é isso que eu queria que você anotasse. Quem tem direito a voto? Cada voto de ser o quê? Cada voto de decidir. O que vai decidir, aí tem que ver no caso concreto, né? Eu vou decidir aprovar o estatuto. É uma decisão. Eu vou decidir eleger os diretores. Essa é a decisão que vai ser tomada e essa é a decisão que todos têm direito a voto. Entendeu? Foi? Melhorou? É isso que ficou aí bem caracterizado para você, que eu acho que é bastante importante. Então, galera, essa é a segunda etapa, né, ou a segunda fase do processo de constituição de uma sociedade anônima. Viu como é que é complexo você construir uma sociedade anônima? É complexo. Porque primeiro eu tenho que ver se eu tenho pessoas suficientes, né? Primeiro eu tenho que ver se eu tenho capital suficiente em dinheiro. Primeiro eu tenho que ver onde é que eu vou depositar esse capital. Fase preliminar. Agora eu vou constituir, propriamente dito, a SA. Aí eu tenho que pensar, eu vou ter investidores, né? Ou não? Eu vou captar dinheiro no mercado ou não? Se eu não for captar, se for só nós aqui, sócios fundadores, as pessoas suficientes para poder constituir uma companhia, eu tenho uma opção: fazer um processo simplificado, que seria um processo de escritura pública, ou fazer um processo mais complexo, que é o processo de assembleia, certo? E aí eu escolho, se eu vou fazer por escritura pública, eu levo a escritura a registro, ou vou fazer por assembleia. Se eu for captar investidores, eu só tenho uma opção. Qual é a opção? Assembleia Geral. Né? Então eu vou ter que fazer uma Assembleia Geral de Constituição. Então eu vou ter que fazer um procedimento de assembleia. Antes de fazer a assembleia, eu tenho que registrar a minha emissão. Então eu vou até a CVM, não é isso? E dou entrada no registro, porque a CVM vai conferir se tudo que a lei manda e as suas regras estão sendo cumpridas, né? Prazos, né? Informações, se tudo foi cumprido. Além disso, eu vou contratar, não é isso? Uma instituição financeira no processo de subscrição pública, que é feito através de uma assembleia. Eu sempre tenho necessariamente uma instituição financeira, certo? Isso é importante, é bom marcar. Aí eu vou ter regras lá, eu vou ter que ter boletim, eu vou ter que ter projeto de estatuto, né? Tudo isso tem que ser documentos que são criados, né, para essa Constituição. Estou com tudo pronto, tudo aprovado. O que eu faço? Marco uma assembleia, né? Assembleia é a reunião dos acionistas. Como é que chama esses acionistas? Subscritores. Acionistas subscritores, ou só subscritores. A lei só fala de subscritores. Quando ela está falando de subscritor, ela está falando de acionista. Na verdade, pessoas que vão ser acionistas, né? Acionistas subscritores ou só subscritores. Essas pessoas vão se reunir. Para quê?
para votar, né, o que foi proposto por quem? Pelos acionistas fundadores. Então eu propus um estatuto, né, dizendo qual é a organização administrativa da empresa. A gente tem que decidir se é isso que a gente quer. Porque lembra que eu tenho pessoas que fundaram a empresa, pensaram na empresa, e tem pessoas que vieram do mercado. Então é você que está com dinheiro na poupança e quer investir numa companhia e resolveu investir, na OGX. Então você vai ter o direito de participar de uma assembleia e concordar com tudo que foi proposto pelo Eike Batista. É nessa assembleia que você vai votar, ainda que você não tenha uma ação com direito a voto. Lembra? Porque isso também é uma outra característica importante que eu falei para você. Eu falei assim, na assembleia de subscritores, pouco importa o tipo de ação. Todo mundo tem direito a voto, certo? Votou. Vou transformar isso numa ata, né? Na verdade, em duas. Uma ata vai ficar em posse da empresa, não é isso? E outra ata vai para registro. Aí eu finalizei a segunda fase, né, do processo de constituição da companhia. Então a lei divide o processo de constituição da companhia em 3 etapas. Requisitos preliminares, constituição propriamente dita, que a gente estudou, pode ser de 2 formas, a depender do tipo, né, de constituição que eu queira. E o último, que a gente vai entrar agora, que é o processo final, né, ou chamado de providências finais, né? Então, a terceira etapa, né, da Constituição da Sociedade Anônima, né, a terceira etapa da Constituição da Sociedade Anônima, a lei chama de disposições gerais, a lei chama de parte de registro, né, e tem vários nomes aí. Mas é o finalzinho, é a parte da formalização dessa etapa, né? Providências complementares. Lembrei o nome aqui que eu tinha colocado para você, que também é um termo muito usado. Providências complementares, ou seja, o que eu faço para finalizar isso? Porque eu tenho uma ata que está aprovada, assinada por todo mundo. Mas, tecnicamente ou formalmente, está finalizado? Não. Eu preciso proceder com mais uma etapa, chamada de providências complementares. É eu pegar essa ata, aquele estatuto aprovado, o boletim, e levar a registro no órgão competente, lembra? A sociedade anônima, que é uma pessoa jurídica, vai estar tecnicamente, né, ou formalmente constituída a partir do seu registro, né? Dentro do processo, a Constituição é uma aprovação, que pode inclusive ser assembleia ou um estatuto. Mas eu preciso fazer mais alguma coisa, né, para finalizar isso, de fato, né? O que eu preciso fazer para finalizar isso de fato? Eu preciso, né, fazer o que está escrito nas disposições gerais, que é o artigo 89 em seguinte. O que eu preciso fazer, né? Eu preciso registrar os atos constitutivos. Aquela ata da escritura pública, né, que foi feita, precisa ser levada a registro. Onde é que eu vou levar aquela ata da escritura pública, né, que você fez no caso de uma constituição particular? Uma subscrição particular. Onde é que eu vou levar aquela ata da Assembleia que foi elaborada no caso de uma subscrição pública, né? Eu vou levar no registro público de empresas mercantis. Isso é a regra que a gente vai ver agora. Quem é que vai levar? Precisa saber, né? Qual a responsabilidade de quem levar ou não levar? Percebeu que eu tenho regras aí a serem discutidas, né? Olha o que diz, né, o artigo 89. A incorporação, né, 89, disposições gerais. A incorporação dos imóveis para a formação do capital social não exige escritura pública. Então, olha que interessante. Como eu já disse para você, eu tenho características próprias, né, do direito empresarial. Regra geral, a incorporação de um imóvel, né, ou a transmissão da propriedade de um imóvel é feita de que forma? Através da escritura pública. Então, vamos pensar. Compra e venda normal. Você quer comprar um imóvel, você pode? Pode. O que você tem que fazer? Uma escritura pública, certo? Porque a escritura pública é o documento hábil de transmissão da propriedade. Já aprendeu isso em direito civil? Já, né? A escritura pública é o documento hábil de transmissão da propriedade. Você pode ser uma escritura pública de compra e venda, pode ser uma escritura de doação, pode ser uma escritura, né, de permuta, certo? Então, eu estou vendendo imóvel para você, faço uma escritura pública para quê? Para transferir a minha propriedade. Essa é a regra geral. Tem até uma exceção no Código Civil, que são imóveis de até 30 salários mínimos que dispensam a escritura pública. Se eu sou um sócio, estou dando como pagamento do meu capital social, né, da minha ação, do meu investimento, um imóvel. Posso, certo? 10% tem que ser em dinheiro, mas eu posso dar bens.
Eu vou precisar fazer uma escritura de pagamento, de doação? Não, né? Aquela ata, né, daquela assembleia que eu participei vai ser o documento hábil, né, de formalização da transmissão da propriedade. Então, não sei se você sabe, isso é importante, né? A escritura pública é o documento e eu preciso registrar esse documento lá no Registro Geral de Imóveis. Voltando, né, o que eu estava falando. Na compra e venda do imóvel, você faz uma escritura de compra e venda e eu registro aquela escritura no RGI do imóvel. Então eu posso, aquele exemplo antigo ainda, eu posso estar com você passeando lá em Porto Seguro, lá, né, da Bahia, aí você fala, pô, quer comprar aqui um apartamento? Eu não quero, pô, já conheço, tô amigo, né? Quanto tu faz? Eu faço tanto, né? Preço bom, tô precisando de dinheiro. Aí você fala, vamos fechar, eu quero fechar agora. Posso, posso. Você vai lá em Salvador, no cartório, né? E faz uma de notas e faz uma escritura pública. Você já comprou o imóvel? Já. Você já, né, tem o documento hábil para transferir a propriedade do imóvel, né, para você? Já, né? Por quê? Porque você vendeu esse imóvel, né? E eu, na verdade, comprei e eu tenho esse documento. Como é que eu transmito de fato, né? Ou melhor dizendo, de direito, essa escritura pública, né, esse imóvel para o meu nome? Eu tenho que pegar essa escritura pública e levar num outro registro, que é o chamado Registro Geral de Imóveis, não é isso? RGI. Eu preciso registrar essa escritura no RGI. Por isso que tem uma frase que o pessoal fala assim, só é dono quem registra. Por quê? Porque eu posso ter escritura pública, né, mas posso não ter, né, não estar formalmente como dono. Por quê? Porque eu preciso levar esse registro. Então eu vou pegar essa escritura pública e vou levar no RGI responsável pelo imóvel. Então, por exemplo, no Rio de Janeiro tem 9 RGIs, ou seja, a cidade é partilhada entre 9 cartórios de registro de imóveis. Cada imóvel pertence a determinado cartório de registro de imóveis. Então, onde eu moro, por exemplo, né, o imóvel é registrado no 8º RGI. Então, se eu vender o meu imóvel, eu vou fazer uma escritura de compra e venda e o novo proprietário vai fazer o quê? Vai registrar essa escritura lá no RGI. Isso é regra geral, né? Por que eu estou te explicando isso? Porque se eu peguei esse imóvel e dei como forma de pagamento, né? Se a empresa vai aceitar, se é interesse dos acionistas ou não esse imóvel, é outra discussão. Pode ser que seja um imóvel comercial que vai ser usado como sede, né, da nossa nova empresa. E aí é interessante. E aí, eu preciso fazer uma escritura para isso? Não. A lei dispensa. A Lei 6404 traz uma exceção à regra geral que está no Código Civil, que a transmissão da propriedade de bem imóvel é feita por escritura. A lei diz que eu não preciso de escritura. Basta eu pegar aquela ata, não é isso, em que eu disse, né, para você que estou dando meu imóvel e levar aquela ata para registro. Aquela ata vai ser o documento hábil, né, de transmissão da propriedade, ok? Isso é importante você saber, por quê? Porque isso é diferente, né? A regra geral que a incorporação de um imóvel dependeria de escritura pública, ok? Tá, está no artigo 89. Destaco aí para você. A incorporação de imóveis para a função de capital social não exige escritura pública. Por que isso é importante? Porque isso é diferente. É regra geral, né? A transmissão do imóvel depende de escritura pública, ok? O que mais que eu vou destacar para você aí, né? 90. O subscritor pode fazer se representar na Assembleia do procurador. Isso está no Código Civil, né? Você pode ter procurador, não é novidade, não é nada demais, não é nada, né, que precisa ser destacado. Nos atos e nas publicações referentes à companhia e Constituição, estou lendo o artigo 91. Sua será sempre editada, né, da cláusula em organização. Né? Também uma regra específica de criação, também não interessa para a gente. Tá? 92. Os setores e as instituições financeiras participem da Constituição em subscrição pública responderão no âmbito das suas atribuições pelos prêmios resultantes das observâncias legais. Você é o que fez merda, né? Forneceu informações ilegais. A empresa é o banco contratado, fez merda, né? Com o dinheiro das pessoas. Vão responder, né? Está previsto no Código Civil, mas nem precisava, né? Aliás, está previsto na 6404, no artigo 92, mas nem precisava, porque existe uma responsabilidade civil geral, né? Aquele que comete um ato ilícito é obrigado a reparar. Está lá no Código Civil, né? Artigo 927, combinado com o artigo 186. Foi isso, responsabilidade civil. Às vezes a lei traz a responsabilidade específica, né? Mas ainda assim é a responsabilidade geral, né? O contratual do Código Civil. Então, se você foi contratado para ser uma instituição financeira e errou, vai responder. Nem precisava, né, tá na lei, porque o próprio Código Civil já traz essa regra geral. Mas está na lei, de qualquer forma, dizendo que essas pessoas vão responder, né? Aí importante, né? Os fundadores responderão por culpa ou dolo dos atos de operações anteriores à sua Constituição. Né? Então você pegou e avaliou um terreno devidamente. Seja culposo, né? Por você não tinha conhecimento, perícia, negligência, imprudência, lembra disso? Os atos de culpa? Ou seja, por má fé, né? Por dolo, porque você tinha vontade de causar um prejuízo, não importa. Você responde da mesma forma. Parágrafo único do artigo 92, né? Aqui é uma questão mais de ordem prática, né? Eu não estou falando para você dos atos
complementares, né? Como é que eu finalizo a constituição da companhia? Então a lei vai dizer isso. A lei vai dizer, os fundadores entregarão os primeiros administradores todos os documentos, livros, papéis relativos à constituição da companhia e a estes pertencerão. Aqui é importante. O fundador necessariamente vai ser um administrador? Não. Então pode ser que o Eike Batista, não foi o caso, né? Mas imagina que ele não seja o presidente da companhia. Então o Eike Batista, que era o sócio fundador, deverá entregar ao administrador, né, o presidente, os documentos necessários. E ele vai guardar, obviamente, né? Ele tem que ter posse desses documentos. Também é uma questão mais de ordem prática, também não cai na OAB, fica tranquilo, mais para você entender. 94, nenhuma companhia poderá funcionar sem que sejam arquivados e publicados os atos constitutivos. Então, regra geral, toda companhia, para poder funcionar, tem que ter os seus documentos arquivados e publicados. O arquivo é aquele feito lá na junta comercial e a publicação é feita em diário oficial, ok? Pessoal, basicamente é isso. Tem mais algumas coisas aqui, né, nos artigos 95, 96, que também não é cobrado em prova, né? Depois você dá uma lidinha, né? Se houver sido constituída em Assembleia Geral, deverão ser arquivados no registro de comércio da sua sede. Também é regra de arquivamento. Isso aqui é importante, sabe para quem? Para quem faz concurso para tabelião. Aí tem que saber todas as regras de registro, né, da 6404 e da Lei de Registros Públicos. Para nível de OAB, né, nunca vi cobrar, tá? Regras de registro, publicação, que são essas que estão aqui previstas. O que eu já vi cair na OAB, para a gente finalizar, é o 99, ok? 99, vou destacar aqui para você, é importante. O que é o 99? Responsabilidade dos primeiros administradores. Olha o que diz o artigo 99. Os primeiros administradores, né, lembrando que administradores são as pessoas que vão administrar as companhias. É quem a gente conhece como presidente, diretor financeiro, conselheiro. A gente vai chegar lá, a gente vai estudar os administradores daqui a pouco. São responsáveis solidariamente perante a companhia pelos prejuízos causados pela demora na formalização, né, complementar. Então, coube ao administrador eleito na Assembleia Geral levar o contrato social, né, o estatuto, né, que é o correto aqui na contrato social, a registro. Ele demorou e por isso a empresa demorou a ser constituída e teve prejuízo numa aplicação financeira ou num contrato a ser constituído. Se isso acontecer, né, pelo menos teoricamente, a responsabilidade são dos administradores. Está aí no Código Civil, né? Responsabilidade também é uma matéria que sempre cai, né? Então tem que ficar bem atento. Como é que se dá a responsabilidade de cada um para cada coisa? Porque isso é importante, né? Se você for chamado para ser conselheiro na Petrobras, legal, vai ter um salário legal, né? Vai mandar para caramba, mas tem que ter responsabilidade. Então, desde o início, né, de formação ou de constituição da empresa, você já é responsável. Está aí, né, o 99 para falar sobre isso. Eu sei que hoje foi uma aula